Livro do Liberalismo à Apostasia, A Tragédia Conciliar, Monsenhor Marcel Lefebvre. Quarta parte. Capítulo 27. Vaticano II à luz da tradição. A liberdade religiosa não causa nenhum prejuízo à doutrina católica. Por outro lado, ao falar desta liberdade religiosa, o Santo Concílio entende por ela o desenvolvimento da doutrina dos últimos soberanos pontífices sobre os direitos invioláveis da pessoa humana. Dignitatis Humanae número 1. Esse preâmbulo, que quer parecer tranquilizador, precede a declaração conciliar sobre a liberdade religiosa. Ela é apresentada como uma continuação da tradição. O que há de certo nisso? A questão se apresenta, como vimos, a partir do fato de que os papas do século XIX condenaram, sob o nome de liberdade de consciência e de cultos, uma liberdade religiosa que parece irmã daquela do Vaticano II. 1. Vaticano II e Quanta Cura. Proposições condenadas por Pio IX em Quanta Cura. A melhor condição da sociedade é aquela na qual não se reconhece o direito de reprimir com penas legais aos que violam a religião católica, salvo quando a paz pública o exige. B. A liberdade de consciência e de culto é um direito próprio de todo indivíduo. C. Esse direito deve ser proclamado e estar garantido em toda a sociedade corretamente organizada. Proposições afirmadas por Vaticano II em Dignitatis Humanae. A. Em matéria religiosa, que ninguém seja impedido de agir segundo sua consciência, em privado ou em público, só ou associado, nos justos limites. B. A pessoa tem o direito à liberdade religiosa. Ela segue em A. C. Esse direito da pessoa humana à liberdade religiosa deve ser reconhecido na ordem jurídica da sociedade como um direito civil. Paralelo assombroso. Sua análise nos leva a concluir uma contradição de doutrinas. O próprio padre Congar confessa que Dignitatis Humanae é contrária aos sílabos de Pio IX. Não se pode negar, diz ele, que a afirmação da liberdade religiosa feita pelo Concílio Vaticano II não expressa materialmente o mesmo que os sílabos de 1864, mas quase o contrário das preposições 16, 17 e 19 do citado documento. O Vaticano II contraria materialmente a Pio IX, mas não formalmente. Isso é o que pretendem os defensores do texto conciliar. E eles acrescentam, como já mostrei, a condenação da liberdade religiosa no século XIX é um erro histórico. Os papas a condenaram, mas de fato queriam condenar somente o indiferentismo que a inspirava. O homem é livre para ter a religião que lhe agrade, portanto tem direito à liberdade religiosa. Com outras palavras, os papas castigaram com demasiada força, cegamente e sem discernimento, por temer este liberalismo absoluto que ameaçava o que restava do poder pontifício temporal. O padre Congar retoma esta explicação e cita suas fontes. O padre John Courtenay Murray, que pertencia à elite intelectual e religiosa, demonstrou que, mesmo dizendo materialmente o contrário dos sílabos, que é de 1864 e que é, como provou Roger Albert, condicionado por circunstâncias históricas precisas, a Declaração Conciliar sobre a Liberdade Religiosa
era a continuação do combate pelo qual, frente aos jacobinistas e aos totalitaristas, os papas haviam lutado cada vez mais pela dignidade e liberdade da pessoa humana feita à semelhança de Deus. Ao contrário, vimos que Roger Albert e John Courtney Murray são prisioneiros do preconceito histórico que os faz revitalizar equivocadamente a doutrina dos papas do século XIX. Na realidade, os papas condenaram a liberdade religiosa em si mesma, como uma liberdade absoluta, ímpia, que leva os povos ao indiferentismo religioso. Esta condenação permanece, e com a autoridade do magistério ordinário constante da Igreja, além do magistério extraordinário, quanto à cura, pesa sobre a declaração conciliar. 2. A liberdade religiosa, direito fundamental? Estaria a liberdade religiosa, como assegurou o padre Congar, em Dignitatis Humanae, em seu preâmbulo, na linha dos direitos fundamentais da pessoa humana, definidos pelos últimos papas ante o jacobinismo e o totalitarismo do século XX? Leiamos primeiro alguns enunciados do direito fundamental do culto de Deus. O homem, como pessoa, tem direitos que recebe de Deus, que devem ser mantidos na comunidade, longe de tudo que os negue ou queira aboli-los ou depreciá-los. O crente tem o direito inalienável de professar sua fé e vivê-la como ele quer que seja vivida. As leis que a afogam ou tornam difícil professar a sua prática estão em contradição com o direito natural. Promover o respeito ao exercício dos direitos fundamentais da pessoa, a saber, o direito de manter e desenvolver a vida corporal, intelectual e moral, em particular, o direito e a formação e a uma educação religiosa, o direito ao culto público e privado de Deus e também a caritativa ação religiosa. Objetivamente, o culto de Deus só pode ser o verdadeiro culto do verdadeiro Deus, pois quando se fala de direito objetivo, o objeto concreto do direito, este culto, só é possível se tratar de algo verdadeiro e moralmente bom. O que não responde à verdade e à lei moral, ensina Pio XII, objetivamente não tem nenhum direito à existência, nem à propaganda, nem à ação. É também no sentido do texto de Pio XI, crentes e fé se referem aos seguidores da verdadeira religião, neste caso aos católicos alemães perseguidos pelo nazismo. Mas definitivamente, o que é que atacavam e atacam sempre os regimes totalitários e ateus, senão o fundamento mesmo de todo direito religioso? A ação antirreligiosa do regime comunista tende a ridicularizar e suprimir todo culto religioso, quer seja católico, ortodoxo ou islâmico. O que querem abolir é o direito, enraizado na pessoa, que responde ao dever de honrar a Deus, sem considerar o exercício deste ou daquele culto, quer seja católico, ortodoxo, etc. Esse direito se chama direito subjetivo, porque concerne a pessoa, e não ao objeto. Por exemplo, eu tenho o direito subjetivo de render culto a Deus, mas isso não significa que eu tenho o direito objetivo de exercer o culto budista. À luz desta distinção, perfeitamente clássica e elementar, compreende-se que ante o ateísmo militante, os papas deste século, principalmente Pio XII, tenham reivindicado precisamente o direito subjetivo ao culto de Deus, direito fundamental. É o sentido que se deve dar à expressão direito fundamental ao culto de Deus. Isto não impediu que os papas reivindicassem, quando preciso, explícita e concretamente, o direito subjetivo e objetivo das almas católicas.
A perspectiva do Vaticano II é totalmente diferente. O concílio definiu que a liberdade religiosa é um direito não somente subjetivo, mas objetivo, um direito absolutamente concreto que todo homem tem de ser respeitado no exercício de seu culto, qualquer que seja ele. Não. A liberdade religiosa do Vaticano II se coloca em oposição aos direitos fundamentais definidos por Pio XI e Pio XII. Livro do Liberalismo à Apostasia. A Tragédia Conciliar. Monsenhor Marcel Lefebvre. Quarta parte. Capítulo 28. A liberdade religiosa do Vaticano II. De acordo com o Vaticano II, a pessoa humana tem direito, em nome de sua dignidade, a não ser impedida no culto religioso, qualquer que seja, em particular ou em público, salvo se prejudicar a tranquilidade ou a moralidade públicas. Percebam que a moralidade pública do Estado pluralista, promovida pelo Concílio, não é do tipo a causar dano a esta liberdade, assim como a corrupção avançada da sociedade liberal não limita o direito à liberdade de concubinato, se fosse proclamado indistintamente em nome da dignidade humana, a pessoas casadas ou em livre união. Assim, pois, muçulmanos, rezai tranquilamente no meio de nossas ruas cristãs. Construí vossas mesquitas e minaretes junto aos campanários de nossas igrejas. A Igreja de Vaticano II vos assegura que não os podemos impedir. O mesmo vale para vós, budistas e hindus. Em troca, nós católicos, pediremos a liberdade religiosa em vossos países, em nome da liberdade que damos aos nossos. Poderemos, assim, defender nossos direitos religiosos ante os regimes comunistas, em nome de um princípio declarado por uma Assembleia Religiosa tão solene e já reconhecida pela ONU e pela maçonaria. É a declaração que me fez o Papa João Paulo II na audiência que concedeu em 18 de novembro de 1978. O senhor sabe, me disse ele, a liberdade religiosa nos foi muito útil contra o comunismo na Polônia. Eu tinha a vontade de contestar. Muito útil pode ser o argumento ad hominem, já que os regimes comunistas têm a liberdade de culto inscrita em suas constituições, mas não como princípio doutrinal da Igreja Católica. 1. Liberdade religiosa e verdade. Eis o que dizia o padre Garrigou Lagrange. Nós podemos fazer da liberdade de culto um argumento ad hominem contra aqueles que, enquanto a proclamam, perseguem a Igreja, estados laicos e socializantes, ou impedem o culto, direta e indiretamente, estados comunistas, islâmicos e etc. Este argumento ad hominem é justo e a Igreja não o despreza, usando-o para defender eficazmente o direito de sua liberdade. Mas não se segue que a liberdade de culto, considerada em si mesma, seja sustentada pelos católicos como um princípio, porque ela é em si absurda e ímpia. Com efeito, a verdade e o erro não podem ter os mesmos direitos. Gosto de repetir, só a verdade tem direitos. O erro não tem nenhum direito. É o ensinamento da Igreja. Escreve Leão XIII. O direito é uma faculdade moral. E como dissemos, e como não se pode deixar de repetir, seria absurdo crer que essa faculdade caiba naturalmente e sem distinção nem discernimento à verdade e à mentira, ao bem e ao mal. A verdade e o bem há o direito de os propagar no Estado com liberdade prudente, a fim de que possam aproveitar ao maior número. Mas as doutrinas mentirosas, que são para o espírito a peste mais fatal, assim como os vícios que corrompem o coração e os costumes, é justo que a autoridade pública empregue toda a sua solicitude para os reprimir,
a fim de impedir que o mal se alastre, para a ruína da sociedade. Fica claro que as doutrinas e os cultos das falsas religiões não têm nenhum direito de se expressar e propagar livremente. Para contornar esta verdade de La Palisse, objetaram no concílio que a verdade ou o erro não tem nenhum direito, mas são as pessoas que têm o direito. Elas são o sujeito do direito. Assim tentavam desviar o problema, pondo em um nível puramente subjetivo e esperando deste modo poder fazer abstração da verdade. Mas tal intento foi em vão, como demonstrarei a seguir, situando-me na própria problemática do concílio. A liberdade religiosa, posta em nível subjetivo de sujeito de direito, daria o mesmo direito àqueles que aderem à verdade religiosa e àqueles que estão no erro. É concebível semelhante direito? Em que se apoia o concílio? Os direitos da consciência? No começo do concílio, alguns quiseram basear a liberdade religiosa nos direitos de consciência. A liberdade religiosa seria vã se os homens não pudessem demonstrar os imperativos de sua consciência em atos exteriores, declarou Monsenhor Dismedet em seu discurso introdutório, Documentation Catholique, 5 de janeiro de 1964, coleção 74-75. O argumento era o seguinte: cada um tem o dever de seguir sua consciência, pois ela é, para cada um, a regra imediata de ação. Mas isso vale não somente para uma consciência verdadeira, mas também para uma consciência invencivelmente errada, em particular a de numerosos adeptos das falsas religiões. Assim, eles têm o dever de seguir sua consciência, e deve-se dar a eles a liberdade de segui-la e de exercer seu culto. O disparate deste raciocínio ficou logo evidente, e foi preciso se contentar em fazer fogo com outra madeira. Com efeito, o erro involuntário, ou seja, sem culpa, desculpa toda falta moral, mas isso não faz dela uma ação boa, e portanto não dá nenhum direito a seu autor. O direito só pode se firmar sobre a norma objetiva da lei e, em primeiro lugar, sobre a lei divina, que regula a maneira como Deus quer ser honrado pelos homens. A dignidade da pessoa humana? Por não oferecer à consciência um fundamento suficientemente objetivo, julgaram encontrar um fundamento na dignidade da pessoa humana. O Concílio do Vaticano declara que o direito à liberdade religiosa tem seu fundamento na própria dignidade da pessoa humana. Essa dignidade consiste em que o homem, dotado de inteligência e de livre-arbítrio, está por sua própria natureza preparado para conhecer a Deus, o que não poderá conseguir se não for deixado livre. O argumento é este: o homem é livre, portanto deve ser deixado livre. Ou ainda, o homem é dotado de livre-arbítrio, portanto tem direito à liberdade de ação. Vocês já conhecem o princípio absurdo de todo o liberalismo, como chama o cardeal Bilot. É um sofisma. O livre-arbítrio se situa no terreno do ser. A liberdade moral e a liberdade de ação se situam no plano do agir. Uma coisa é o que Pedro é por natureza, e outra é o que ele chega a ser, bom ou mal, na verdade ou no erro, mediante seus atos. A dignidade humana radical é, por certo, a de uma natureza inteligente, capaz, portanto, de uma escolha pessoal, mas sua dignidade terminal, final, consiste em aderir em ato à verdade e ao bem. É esta dignidade terminal que dá a cada um a liberdade moral, faculdade de agir, e a liberdade de ação, faculdade de não ser impedido de agir. Mas, à medida que o homem adere ao erro, ou se apega ao mal, perde sua dignidade terminal, ou não a alcança, e já não pode firmar-se sobre ela.
Isso é o que ensinava magnificamente Leão XIII nos textos desprezados pelo Vaticano II. Falando sobre as falsas liberdades modernas, escreveu ele na Immortale Dei: se a inteligência adere a ideias falsas, e se a vontade escolhe o mal e se une a ele, nenhuma nem outra alcança a perfeição. Ambas perdem sua dignidade inicial e se corrompem. Por isso não é permitido vir à luz e mostrar aos olhos dos homens o que é contrário à virtude e à verdade, e muito menos colocar isso sob a tutela da proteção das leis. E em Libertas, este mesmo Papa explica em que consiste a verdadeira liberdade religiosa e em que se deve fundar. Outra liberdade, de que também muito se fala, é a chamada liberdade de consciência. Se por isso se entende que cada qual pode, indiferentemente a seu bel prazer, prestar ou deixar de prestar culto a Deus, os argumentos acima apresentados bastam à sua refutação. Mas pode-se tomar também no sentido de que o homem, no Estado, tem o direito de seguir, segundo a consciência do seu dever, a vontade de Deus e de cumprir os seus preceitos, sem que ninguém possa impedi-lo. Essa liberdade verdadeira, essa liberdade digna dos filhos de Deus, que protege tão gloriosamente a dignidade da pessoa humana, está acima de toda opressão e de toda violência, e foi sempre o objeto dos votos da Igreja e do seu particular afeto. Para uma verdadeira dignidade, verdadeira liberdade religiosa, para uma falsa dignidade, falsa liberdade religiosa. A liberdade religiosa, direito universal à tolerância? O padre P.H. André Vicente, que se interessava muito pelo assunto, escreveu-me um dia para pôr-me em guarda. Atenção, dizia-me, o concílio não reclama o direito afirmativo de exercer seu culto para os adeptos das falsas religiões, mas somente o direito negativo de não serem impedidos no exercício público ou particular de seu culto. Definitivamente, o Vaticano não fez mais do que generalizar a doutrina clássica da tolerância. Com efeito, quando um Estado católico, para manter a paz civil, para cooperar de todos ao bem comum, ou, de modo geral, para evitar o mal maior, julga que deve tolerar o exercício deste ou daquele culto, pode então fechar os olhos por uma tolerância de fato, não tomando nenhuma medida coercitiva a seu respeito. Pode até dar a seus adeptos o direito civil de não serem molestados no exercício de seu culto. Neste caso, trata-se de um direito puramente negativo. Por outro lado, os papas não deixam de afirmar que a tolerância civil não concede nenhum direito afirmativo aos dissidentes, nenhum direito de exercer seu culto, pois semelhante direito afirmativo só pode se firmar sobre a verdade do culto considerado. Se as circunstâncias o exigem, podem-se tolerar desvios na regra, quando são introduzidos, tendo em vista evitar males maiores, sem, contudo, elevá-los à dignidade de direito contra as eternas leis da justiça. Embora não dando direitos, senão aquilo que é verdadeiro e honesto, a Igreja não se opõe à tolerância que o poder público acha que tem de usar a respeito de certas coisas contrárias à verdade e à justiça, tendo em vista evitar mal maior ou procurar conservar um bem maior. Qualquer que seja seu caráter religioso, nenhum Estado ou comunidade de Estados pode dar um mandato positivo ou uma autorização positiva de ensinar ou fazer o que seja contrário à verdade religiosa ou ao bem moral. Outra coisa essencialmente diferente é o que se formula nesta pergunta. Em uma comunidade, pode-se, pelo menos em determinadas circunstâncias, estabelecer que a norma do livre exercício de uma crença ou de uma prática religiosa em vigor em um Estado membro não seja impedida em todo o território da comunidade por meio de leis coercitivas de Estado? O Papa responde afirmativamente:
Sim, em certas circunstâncias, tal norma pode ser estabelecida. O padre Baucher resume muito bem essa doutrina. Ele escreve: decretando a tolerância, considera-se que o legislador não quer criar em benefícios dos dissidentes o direito à faculdade moral de exercer seu culto, mas somente o direito de não serem perturbados no exercício deste culto. Sem nunca ter o direito de agir mal, é possível que se tenha o direito de não se impedir de agir mal, quando uma lei justa, por motivos suficientes, proíbe tal impedimento. Mas acrescenta para esclarecer: é diferente o direito civil à tolerância, quando está garantido por lei, tendo em vista o bem comum de alguma nação em determinadas circunstâncias, do pretendido direito natural e inviolável à tolerância para todos os adeptos de todas as religiões, por princípio e em qualquer circunstância. De fato, o direito civil à tolerância, mesmo se as circunstâncias que o legitimam se multiplicam atualmente, continua estritamente relativo às circunstâncias. Escreve Leão XIII. A tolerância ao mal pertence aos princípios da prudência política e deve ser rigorosamente circunscrita aos limites exigidos por sua razão de ser, ou seja, o bem público. Portanto, se ela for prejudicial ou se for para o Estado causa de um mal maior, como consequência não será permitido usar dela, uma vez que nessas condições falta a razão do bem maior. Teria sido muito difícil ao Vaticano II proclamar um direito natural e universal à tolerância, apoiando-se nos atos do magistério anterior. Evitou-se cuidadosamente a palavra tolerância, que parecia muito negativa, pois o que se tolera é sempre um mal. Em troca, procurou-se destacar os valores positivos de todas as religiões. Liberdade religiosa. Direito natural à imunidade? Sem invocar a tolerância, o Concílio definiu um simples direito natural à imunidade, o direito de não ser perturbado no exercício do próprio culto, qualquer que seja. A astúcia, ou pelo menos o procedimento astuto, era evidente. Por não poder definir um direito ao exercício de todo o culto, pois este direito não existe para os falsos cultos, empenharam-se em formular um direito natural somente para a imunidade e que sirva aos adeptos de todos os cultos. Assim, todos os grupos religiosos, inocente e qualitativo, para ocultar a Babel das religiões, gozariam naturalmente da imunidade a toda a coação em seu culto público à divindade suprema. Por Deus, de que divindade se trata? E também se beneficiariam do direito de não ser impedidos de ensinar e manifestar sua fé. Que fé? Publicamente, oralmente ou por escrito. Pode-se imaginar maior confusão? Todos os adeptos de todas as religiões, tanto da verdadeira como das falsas, absolutamente reduzidos ao mesmo pé de igualdade, gozariam de um mesmo direito natural, sob o pretexto de que se trata somente de um direito à imunidade. É por acaso isso concebível? É mais do que evidente que os adeptos das falsas religiões, somente por este título, não gozam de nenhum direito natural à imunidade. Permitam-me ilustrar essa verdade com um exemplo concreto. Se se quisesse impedir a oração pública de um grupo muçulmano na rua, ou perturbar seu culto em uma mesquita, pecar-se-ia, talvez, contra a caridade e seguramente contra a prudência, mas não se faria a esses crentes nenhuma injustiça. Não se sentiriam feridos em nenhum dos bens a que têm direito, nem em nenhum de seus direitos a estes bens. Em nenhum de seus bens, porque seu verdadeiro bem não é exercer sem coação o seu culto falso, mas poder exercer um dia o verdadeiro. Em nenhum de seus direitos, pois eles têm precisamente o direito de exercer o culto de Deus em particular e em público, e a não ser impedidos, mas o culto de Alá não é o culto de Deus. Realmente Deus revelou Ele mesmo
o culto com que quer ser honrado exclusivamente, que é o da religião católica. Por conseguinte, se a justiça natural não se prejudicam de nenhum modo esses crentes ao se impedir ou perturbar seu culto, é porque não têm nenhum direito natural de não serem perturbados em seu exercício. E se objetarem dizendo que sou um negativo, que não sei considerar os valores positivos dos falsos cultos, declaro que mais acima já respondi a esta objeção falando da procura. Poderão me retrucar dizendo que a orientação fundamental dos adeptos dos falsos cultos permanece reta e que deve ser respeitada, e, portanto, deve ser respeitado o culto em que está inserida. Não poderia opor-me ao culto sem prejudicar estas almas, sem romper sua orientação para Deus. Assim, por causa de um erro religioso, a alma em questão não teria o direito de exercer seu culto. Mas como de qualquer maneira ela estaria enxertada em Deus, teria direito à imunidade no exercício de seu culto. Todo homem teria assim um direito natural à imunidade civil em matéria religiosa. Admitamos por um momento a dita orientação naturalmente reta para Deus que toda alma tem no exercício de seu culto. Não é absolutamente evidente que o dever de respeitar seu culto seja dever de justiça natural. Falando com propriedade, me parece tratar-se de um puro dever de caridade. Sendo assim, este dever de caridade não dá aos adeptos dos falsos cultos nenhum direito natural à imunidade, mas sugere ao poder civil dar-lhes um direito civil à imunidade. No entanto, o concílio proclama precisamente para todos os homens, sem prová-lo, um direito natural à imunidade civil. Pelo contrário, parece-me que o exercício dos falsos cultos não pode ir além do estatuto de um simples direito civil à imunidade, o que é bem diferente. Distingamos bem, por um lado, a virtude da justiça, que ao determinar a uns seus deveres, dá a outros o direito correspondente, ou seja, a faculdade de exigir, e de outra parte, a virtude da caridade, que é verdade, impõe deveres a uns, sem por isso atribuir nenhum direito aos outros. Uma inclinação natural de todo homem para Deus? O concílio, além da dignidade da pessoa humana, invoca sua procura natural ao divino. Todo homem, no exercício de sua religião, estaria de fato orientado para o verdadeiro Deus, enxertado em Deus, e, portanto, teria um direito natural de ser respeitado no exercício de seu culto. Para a teologia católica, se um budista queima varinhas de incenso diante do ídolo de Buda, comete um ato de idolatria. Entretanto, à luz da nova doutrina descoberta pelo Vaticano II, este fato expressa o esforço supremo de um homem que procura a Deus. Por conseguinte, esse ato religioso teria direito de ser respeitado, e esse homem teria o direito de não ser impedido de realizá-lo. Ele teria direito à liberdade religiosa. Inicialmente, há uma contradição em afirmar que todos os homens dedicados aos falsos cultos estão naturalmente orientados para Deus. Um culto errado não pode senão separar as almas de Deus, já que as compromete em um caminho que não as conduz para Ele. Pode-se admitir que em religiões falsas certas almas possam estar orientadas para Deus, mas é porque não se apegam aos erros de sua religião. Não se orientam para Deus graças à sua religião, mas apesar dela. Por conseguinte, o respeito que se deveria ter por estas almas não significa que se deva respeitar a sua religião. De todos os modos, a identidade e o número das almas que Deus se digna chamar para Ele, por sua graça, pertencem ocultos e ignorados. Certamente não são muitas. Um sacerdote originário de um país de religião mista contava-me um dia sua experiência a respeito daqueles que vivem nas seitas heréticas. Ele me contava sua surpresa ao comprovar como essas pessoas estão endurecidas em seus erros e pouco dispostas a examinar as observações que pode fazer-lhes um católico. Como são pouco dóceis ao espírito da verdade.
A identidade das almas verdadeiramente orientadas para Deus, nas outras religiões, fica no segredo de Deus e escapa ao julgamento humano. Por isso é impossível basear sobre ela algum direito natural ou civil. Seria fazer a ordem jurídica da sociedade se basear em suposições fortuitas e arbitrárias. Finalmente, seria basear a ordem social sobre a subjetividade de cada um e construir a casa sobre areia. Acrescentarei que tive bastante contato com as religiões da África, animismo, islamismo, e o mesmo se pode dizer da religião da Índia, hinduísmo, e posso afirmar que em seus adeptos se constatam as lamentáveis consequências do pecado original, particularmente o obscurantismo da inteligência e o temor supersticioso. Sustentar, como faz o Vaticano II, a existência de uma orientação naturalmente reta para Deus em todos os homens é um irrealismo total e uma heresia naturalista. Deus nos livre dos erros naturalistas e subjetivistas. São marca inequívoca do liberalismo que inspira a liberdade religiosa do Vaticano II. Eles só podem levar ao caos social e à Babel das religiões. A mansidão evangélica. Assegura o concílio que a revelação divina mostra o grande respeito que Cristo teve pela liberdade do homem no cumprimento de seu dever de crer na palavra de Deus. Jesus, manso e humilde de coração, manda deixar crescer o joio até a colheita, não quebra a cana rachada, nem apaga a chama bruxuleante. Mateus 13, 29, Isaías 42, 3. Eis a resposta. Quando o Senhor manda deixar crescer o joio, não lhe concede o direito de não ser arrancado, mas assim aconselha aos que colhem, para evitar que sejam arrancados os grãos bons. Conselho de prudência. Às vezes é preferível não escandalizar os fiéis com o espetáculo da repreensão dos infiéis. Algumas vezes, mais vale evitar a guerra civil, que despertaria a intolerância. Igualmente, se Jesus não quebra a cana rachada e faz disso uma regra pastoral para seus apóstolos, é por caridade para com os que erram, para não separá-los mais ainda da verdade, o que poderia acontecer se usassem os meios coercitivos. É claro, às vezes existe um dever de prudência e de caridade por parte da Igreja e dos Estados católicos para com os adeptos dos falsos cultos, mas este dever não confere ao outro nenhum direito. Por não distinguir a virtude da justiça, a que dá os direitos, da prudência e da caridade, que por si só dão deveres, o Vaticano II mergulha no erro. Fazer da caridade uma justiça é perverter a ordem social e política da cidade. Mesmo quando se considera que Nosso Senhor dá ao joio, apesar de tudo, o direito de não ser arrancado, este direito seria totalmente relativo às razões particulares que o motivaram. Não seria nunca um direito natural e inviolável. Diz Santo Agostinho: ali onde se deve temer arrancar o grão bom, ao mesmo tempo que o ruim, que a severidade da disciplina não durma, que não se tolere o exercício dos falsos cultos. E São João Crisóstomo, também não partidário da supressão dos dissidentes, não exclui a supressão de seus cultos. Quem sabe, diz ele, se algum joio não se transformará em boa semente? Se o arrancais agora, prejudicareis a próxima colheita, arrancando os que poderiam mudar e chegar a ser melhores. Ele, o Senhor, certamente não proíbe reprimir os hereges, fechar suas bocas, negar-lhes a liberdade de falar, dispersar suas assembleias e repudiar seus julgamentos. O que ele proíbe é derramar seu sangue e matá-los. A autoridade desses padres da Igreja me parece suficiente para refutar a interpretação abusiva que faz o concílio da mansidão evangélica. Sem dúvida, Nosso Senhor não pregou medidas militares, mas isso não é motivo para transformá-lo em um apóstolo da tolerância liberal. A liberdade do ato de fé. Por último, invocam a liberdade do ato de fé. Aí há um duplo argumento. Eis o primeiro. Por motivos religiosos, impor limites ao exercício de um culto dissidente
seria, por via indireta, forçar seus adeptos a abraçar a fé católica. Realmente, o ato de fé deve estar livre de toda coação. Que ninguém seja coagido a abraçar a fé católica contra a sua vontade. Direito Canônico de 1917, Cânon 1351. Baseado na sã teologia moral, eu respondo que tal coação é legítima conforme as regras do voluntário indireto. Com efeito, ela tem como objeto direto limitar o culto dissidente, que é um bem, e somente por efeito indireto e remoto incitar certos não católicos a se converter, mais por temor ou conveniência social do que por convicção, o que não é o ideal, mas pode ser permitido por razão grave. O segundo argumento é mais essencial e exige maior estudo. Ele se apoia na concepção liberal do ato de fé. Segundo a doutrina católica, a fé é uma anuência, uma submissão da inteligência à autoridade de Deus que revela sob o impulso da vontade livre, movida pela graça. Por um lado, o ato de fé deve ser livre, ou seja, deve escapar a toda coação exterior que tenha por objeto ou por efeito direto obtê-lo contra a vontade da pessoa. Por outro lado, sendo o ato de fé uma submissão à autoridade divina, nenhum poder ou terceira pessoa tem o direito de se opor à influência da verdade primeira, que tem o direito inalienável de iluminar a inteligência do fiel. Daí se segue que o fiel tem o direito à liberdade religiosa. Ninguém tem o direito de o coagir, e ninguém tem o direito de impedi-lo de abraçar a revelação divina ou de realizar com prudência os atos exteriores de culto. Entretanto, os liberais, esquecidos do caráter objetivo, completamente divino e sobrenatural do ato de fé divina, e os modernistas que correm no seu rastro, fazem da fé uma expressão da convicção subjetiva do sujeito, no final de sua procura pessoal, ao tentar responder às grandes interrogações que lhe apresenta o universo. A Igreja, que propõe o fato da revelação divina exterior, dá lugar à invenção criadora do sujeito, ou pelo menos o sujeito deve se esforçar para ir ao encontro da fonte. Sendo assim, então a fé divina é rebaixada ao nível das convicções religiosas dos não cristãos que pensam ter uma fé divina, quando não tem mais do que uma persuasão humana, pois o motivo para aderir à sua crença não é a autoridade divina, mas o livre julgamento de seu espírito. Está aí sua inconsequência fundamental. Os liberais pretendem manter para este ato de persuasão completamente humano os caracteres de inviolabilidade e isenção de toda coação, que não pertencem senão ao ato de fé divina. Eles asseguram que, pelos atos de suas convicções religiosas, os adeptos de outras religiões se põem em relação com Deus e que, a partir daí, esta relação deve ficar livre de toda coação que puder afetá-la. Eles dizem: qualquer fé religiosa é respeitável e intocável. Mas estes últimos argumentos são visivelmente falsos, pois, por suas convicções religiosas, os adeptos das outras religiões não fazem mais do que seguir invenções do seu próprio espírito, produções humanas que não têm em si nada de divino, nem em seu princípio, nem em seu objeto, nem no motivo pelo qual aderiram a elas. Isso não quer dizer que não há nada de verdadeiro em suas convicções, ou que não possam conservar sinais da revelação primitiva ou posterior. Mas a presença dessas semina verbi não basta por si para fazer de suas convicções um ato de fé divina. Principalmente porque, se Deus quisesse suscitar esse ato sobrenatural por sua graça, na maioria dos casos, ver-se-ia impedido pela presença de inúmeros erros e superstições, aos quais esses homens continuam ligados. Frente ao subjetivismo e ao naturalismo dos liberais, devemos reafirmar hoje o caráter objetivo e sobrenatural da fé divina, que é a fé católica. Somente ela tem o direito absoluto e inviolável ao respeito e à liberdade religiosa. 2. Vaticano II e a Cidade Católica.
Procuremos encerrar o assunto. A Declaração Conciliar sobre Liberdade Religiosa se mostra desde logo contrária ao magistério constante da Igreja e também não se situa na direção dos direitos definidos pelos últimos papas. Pelo que vimos, ela também não se apoia em nenhum fundamento revelado. Por último, é importante examinar se ela se acha de acordo com os princípios católicos que regem as relações da cidade temporal com a religião. Limites da liberdade religiosa. Para começar, o Vaticano II afirma que a liberdade religiosa deve se restringir aos justos limites, de acordo com as regras jurídicas, conforme a ordem moral objetiva que são requeridas para salvaguardar eficazmente os direitos de todos, a autêntica paz pública, assim como a proteção devida à moralidade pública. Tudo isso é muito razoável, mas deixa de lado uma questão essencial. O Estado não tem o dever, e por conseguinte o direito, de salvaguardar a unidade religiosa das pessoas na religião verdadeira e de proteger as almas católicas contra o escândalo e a propagação do erro religioso, e somente por isso limitar o exercício dos cultos falsos e também proibi-los, se necessário? Tal é a doutrina exposta com veemência pelo Papa Pio IX em Quanta à Cura, onde o pontífice condena a opinião dos que, contrariamente à doutrina da Escritura, da Igreja e dos Santos Padres, não temem afirmar que a melhor condição da sociedade é aquela na qual não se reconhece ao Império o dever de reprimir com penas estabelecidas os violadores da religião católica, a não ser quando isso seja requerido para a paz pública. O sentido óbvio da expressão violadores da religião católica é aqueles que exercem publicamente um culto diferente do católico ou que não observam publicamente as leis da Igreja. Pio IX ensina, portanto, que o Estado governa melhor quando reconhece em si mesmo o ofício de reprimir o exercício público de cultos falsos somente pelo motivo de serem falsos e não apenas para salvaguardar a paz pública, somente pelo motivo de que contrariam a ordem cristã e católica da cidade e não porque a paz e a moralidade públicas possam ser afetadas. Por isso é preciso dizer que os limites fixados pelo concílio à liberdade religiosa são como poeira nos olhos, pois ocultam o seu defeito radical, que é o de não levar em conta a diferença entre a verdade e o erro. Contra toda a justiça, pretende-se atribuir o mesmo direito à verdadeira religião e às falsas, e artificialmente procura-se limitar os prejuízos por meio de barreiras que estão longe de satisfazer as exigências da doutrina católica. De bom grado, compararia os limites da liberdade religiosa aos muros de segurança das autoestradas, que servem para conter os veículos descontrolados. Seria preferível, entretanto, certificar-se antes se estão dispostos a respeitar os regulamentos de trânsito. Falsificação do bem comum temporal. Vejamos agora os vícios fundamentais da liberdade religiosa. A argumentação conciliar se apoia em um falso conceito personalista do bem comum, reduzido à soma dos interesses particulares, ou como se diz, o respeito das pessoas em detrimento da obra comum que se deve cumprir para a maior glória de Deus e o bem de todos. Já João 23, em Pacem in Terris, tende a adotar este ponto de vista parcial e, por conseguinte, falso. Ele escreve: para o pensamento contemporâneo, o bem comum reside, sobretudo, na salvaguarda dos direitos e dos deveres da pessoa humana. Certamente Pio XII, enfrentando os totalitarismos contemporâneos, opôs-lhe legitimamente os direitos fundamentais da pessoa humana, o que não significa que a doutrina católica se limite a isso. Ao forçar a verdade em um sentido paternalista, acaba-se entrando no jogo do individualismo furioso que os liberais lograram introduzir na Igreja. Como destacaram Charles de Coninck,
de la primaute du bien commun contre les personnalités, et Jean Madiran, Le Príncipe de Totalité, não se luta contra o totalitarismo exaltando o indivíduo, mas recordando que o verdadeiro bem comum temporal está ordenado positivamente, mesmo se indiretamente, ao bem da cidade de Deus, na terra e no céu. Não nos façamos cúmplices dos personalistas em sua secularização do direito. Concretamente, em outras palavras, o Estado, não falo dos países não cristãos, antes de se preocupar em saber se os muçulmanos, os Krishna e os Mun são molestados demais pela lei, deve velar e salvaguardar a alma cristã do país, que é o elemento essencial do bem comum de uma nação ainda cristã. Questão de detalhe, dir-se-á. Não, questão fundamental. É ou não é uma doutrina católica a concepção universal da cidade católica? Ruína do direito público da Igreja. Eu diria que o pior da liberdade religiosa do Vaticano II são as suas consequências. A ruína do direito público da Igreja, a morte do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo e, por último, o indiferentismo religioso dos indivíduos. Segundo o concílio, a Igreja pode ainda gozar de um reconhecimento especial por parte do Estado, mas ela não tem um direito natural e primordial a este reconhecimento, mesmo em uma nação de maioria católica. Acabaram com o princípio do Estado confessional católico, que fez a felicidade das nações que haviam permanecido católicas. A principal aplicação do concílio foi a supressão dos Estados católicos, sua laicização em virtude dos princípios do Vaticano II, inclusive a pedido do próprio Vaticano. Todas as nações católicas, Espanha, Colômbia, etc., foram traídas pela própria Santa Sé com a aplicação do concílio. A separação da Igreja e do Estado foi proclamada como regime ideal pelo cardeal Casaroli e por João Paulo II, quando se fez a reforma da Concordata Italiana. Por princípio, a Igreja se encontra reduzida ao direito comum, reconhecido pelo Estado a todas as religiões. Por uma impiedade inominável, se encontra em pé de igualdade com a heresia, a perfídia e a idolatria. Assim, seu direito público é radicalmente aniquilado. Na doutrina e na prática, não fica nada do que havia sido o regime das relações públicas da sociedade civil com a Igreja e a outras religiões, e que se pode resumir com as seguintes palavras: reconhecimento da verdadeira religião e eventual tolerância limitada das outras religiões. Assim, antes do concílio, o Fórum dos Espanhóis, Carta dos Direitos e Deveres do Cidadão Espanhol, previa sabiamente: o exercício e a prática da religião católica, que é a religião do Estado espanhol, gozarão de proteção oficial. Ninguém será incomodado, nem por crença, nem pelo exercício privado de seu culto. Não serão permitidas nem cerimônias, nem manifestações externas diferentes das da religião do Estado. Essa intolerância aos cultos dissidentes está perfeitamente justificada. Por um lado, ela pode ser imposta ao Estado em nome de sua cura religionis, de seu dever de proteger a Igreja e a fé de seus membros. Por outro lado, a unanimidade religiosa dos cidadãos na verdadeira fé é um bem precioso e insubstituível, que é preciso guardar a todo custo, ainda que apenas pelo próprio bem temporal de uma nação católica. Isso é o que expressava o esquema sobre as relações entre a Igreja e o Estado, redigido pelo cardeal Ottaviani. Este documento expunha com clareza a doutrina católica sobre a questão, doutrina aplicável integralmente a uma nação católica. Então, da mesma maneira que o poder civil se considera no direito de proteger a moralidade pública, assim também, para proteger os cidadãos
contra as seduções do erro e guardar a cidade na unidade da fé, que é o bem supremo e fonte de numerosos benefícios, mesmo temporais, o poder civil pode, por si mesmo, regular e moderar as manifestações públicas de outros cultos e defender os cidadãos contra a difusão de falsas doutrinas que, a juízo da Igreja, põem em perigo a eterna salvação. As confusões mantidas revelam a apostasia latente. Como vimos, o Fórum dos Espanhóis tolera o exercício privado de falsos cultos, mas não tolera suas manifestações públicas. Esta é uma distinção clássica que Dignitatis Humanae se negou a aplicar. O concílio definiu a liberdade religiosa como um direito da pessoa em matéria religiosa, em particular ou em público, só ou associado. O documento conciliar justificava essa falta de qualquer distinção. Com efeito, a natureza social do homem requer que ele expresse exteriormente os atos internos da religião, que em matéria religiosa tem intercâmbio com outros homens, que professe sua religião sob uma forma comunitária. Sem dúvida alguma, a religião é um conjunto de atos da alma, não só interiores, devoção, oração, como também exteriores, adoração, sacrifício. E não somente privados, oração familiar, mas também públicos, ofícios religiosos nos edifícios de culto, isto é, nas igrejas, procissões, peregrinações e etc. Mas o problema não está aí. A questão é saber de que religião se trata, se é a verdadeira ou se é uma falsa. Quanto à verdadeira religião, ela tem o direito de exercer todos os atos acima citados, com uma prudente liberdade, como diz Leão XIII, ou seja, dentro dos limites da ordem pública, não de maneira intempestiva. Mas os atos dos cultos falsos devem ser diferenciados uns dos outros de maneira cuidadosa. Os atos puramente internos escapam por sua natureza a todo o poder humano. Entretanto, os atos privados externos às vezes podem ser submetidos à regulamentação de um Estado católico se perturbam a ordem pública. Por exemplo, as reuniões de oração de não católicos em residências particulares. Finalmente, os atos de culto público ficam sob o jugo das leis que visam, eventualmente, a proibir toda a publicidade dos falsos cultos. Mas como poderia o concílio concordar em fazer essa distinção, já que se negava a distinguir a verdadeira religião das falsas, o Estado católico do Estado não católico, o Estado comunista, o Estado pluralista, etc.? Pelo contrário, o esquema do cardeal Ottaviani não deixava de fazer todas essas distinções, absolutamente indispensáveis. Mas, precisamente, e aí se vê a futilidade e a impiedade do desígnio conciliar, Vaticano II quis definir um direito que conviesse a todos os casos, independentemente da verdade. É o que haviam pedido os maçons. Havia aí uma apostasia latente da verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Morte do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Estado já não reconhece ter um dever especial a respeito da verdadeira religião, do verdadeiro Deus, o bem comum da sociedade civil já não está ordenado para a cidade celestial dos bem-aventurados e a cidade de Deus sobre a terra, ou seja, a Igreja, encontra-se privada de sua influência benéfica sobre toda a vida pública. Queiram ou não, a vida social se organiza fora da verdade e da lei divina. A sociedade se torna ateia. É a morte do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. É por certo que o fez o Vaticano II, quando Monsenhor de Smedit, relator do esquema da liberdade religiosa, afirmou 3 vezes: o Estado não é uma autoridade competente para fazer o julgamento da verdade ou falsidade em matéria religiosa. Que declaração monstruosa! A de afirmar que Nosso Senhor não tem mais o direito de reinar,
de reinar sozinho, de impregnar todas as leis civis com a lei do Evangelho. Quantas vezes Pio XII condenou semelhante positivismo jurídico, o qual sustenta que se deve separar a ordem jurídica da ordem moral, pelo que não se poderia expressar em termos jurídicos a distinção entre a verdadeira e as falsas religiões. Vamos reler o Fórum dos Espanhóis. Mas ainda, para acúmulo da impiedade, o concílio quis que o Estado, liberado de seus deveres para com Deus, passe a ser de agora em diante a garantia de que nenhuma religião se veja impedida de manifestar livremente a eficácia de sua doutrina para organizar a sociedade e vivificar toda atividade humana. Deste modo, Vaticano II convida Nosso Senhor para vir organizar e vivificar a sociedade juntamente com Lutero, Maomé e Buda. É o que João Paulo II quis realizar em Assis, projeto ímpio e blasfemo. Em outros tempos, a união entre Igreja e o Estado católico teve como fruto a cidade católica, realização perfeita do reino social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a união adúltera da Igreja do Vaticano II ao Estado, que quer ser ateu, dá à luz a sociedade pluralista, a Babel das religiões, a cidade indiferentista, que é o desejo da maçonaria. O reinado do indiferentismo religioso. Disse a cada qual sua religião. Ou então, a religião católica é boa para os católicos, mas a muçulmana é boa para os muçulmanos. Esta é a divisa dos cidadãos da cidade indiferentista. Como podem pensar de outro modo quando a Igreja do Vaticano II lhes ensina que as outras religiões não estão deprovidas de significação e de valor no mistério da salvação? Como podem pensar de outro modo a respeito das outras religiões quando o Estado concede a todas a mesma liberdade? A liberdade religiosa ocasiona fatalmente o indiferentismo dos indivíduos. Pio IX já condenava nos sílabos a seguinte proposição: é falso declarar que a liberdade civil de todos os cultos e o poder dado a todos de manifestar aberta e publicamente todos os pensamentos lancem mais facilmente os povos na corrupção dos costumes e do espírito e propaguem a peste do indiferentismo. É o que nós vemos. Depois da declaração sobre a liberdade religiosa, a maioria dos católicos está persuadida de que os homens podem encontrar o caminho da salvação eterna e obtê-la no culto de qualquer religião. Também se cumpriu o plano dos maçons. Lograram, por um concílio da Igreja Católica, que ela assumisse o grande erro do tempo atual, que consiste em pôr em pé de igualdade todas as formas religiosas. Será que todos os padres conciliares que deram seu voto a Dignitatis Humanae e que proclamaram com Paulo VI a liberdade religiosa, perceberam que de fato tiraram o cetro de Nosso Senhor Jesus Cristo, arrancando-lhe a coroa da sua realeza social? Deram-se conta de que concretamente haviam tirado do trono Nosso Senhor Jesus Cristo, do trono de sua divindade? Terão compreendido que, ecoando as nações apóstatas, faziam subir até seu trono estas execráveis blasfêmias? Não queremos que ele reine sobre nós. Lucas 19,14. Não temos outro rei senão César. João 19,15. Mas ele, rindo do burburinho confuso de vozes que subia dessa assembleia de insensatos, retira-lhes seu espírito.